Bom dia, meus alunos. Estamos aqui agora iniciando nosso estudo sobre circunferências. Eu pedi na semana passada para que vocês lessem sobre circunferência e fizessem alguns exercícios para que a gente pudesse avançar de forma mais adequada em relação a esse conteúdo. E o processo é esse mesmo, né? Vocês começam a dar uma leitura, ter uma leitura prévia sobre o material. Agora a gente em cima daqueles exercícios que vocês fizeram, nós vamos discutir um pouco sobre a teoria que está envolvida. Então, o que nós podemos falar sobre circunferência? Inicialmente, quando nós vemos os primeiros escritos sobre circunferência, nós vamos nos remeter a Euclides. Euclides viveu de 325 a 265 anos antes de Cristo. E ele via a circunferência principalmente como uma construção, de forma que ele pudesse fazer com régua e compasso. Com régua e compasso, Euclides conseguiu construir praticamente todas as figuras geométricas que ele conhecia no seu tempo. Então, ele conseguiu desenvolver uma visão geométrica sobre a circunferência, sobre o local que ela ocupava no espaço e a forma de sua construção. Descartes, quando veio muito tempo depois, né, ele viveu de 1596 a 1650, então ele, nessa época, começou a olhar a geometria analítica e ajudou a construí-la, né, vendo quais as equações estavam por trás daquelas construções geométricas que vinha sendo trabalhado pela lógica de Euclides. Então, ele chegou à seguinte concepção, depois que ele constituiu, né, o plano cartesiano, ele pensou, bom, mas o que é isso, né? Que lugar geométrico é esse? E aí, primeiro a gente começa a se questionar sobre o que é esse lugar geométrico. Então, lugar geométrico, plano, é um conjunto de pontos do plano que partilham uma propriedade, de modo que todos esses pontos atendam à mesma propriedade, a essa propriedade. Nós encontramos várias figuras que atendem a isso. Entre elas, circunferência, elipse, hipérbole, a parábola. E somente esses pontos têm essa propriedade. Então, se você pega uma circunferência, sobre ela, todas elas terão a mesma propriedade. Em compensação, o restante da figura não contempla essa lei de formação. E no caso da circunferência, que lei de formação é essa? A lei de formação é bem simples. Todos os pontos estão a uma mesma distância de um centro. Então, se eu imaginar a seguinte situação, vamos olhar aqui uma outra forma diferente. Pois bem, vamos supor que eu tenha dois pontos no espaço. Um ponto C, que vai ser denominado por A e B, nesse caso aqui, A e B, e um ponto qualquer que eu vou denominar como sendo XY. Pois bem, nessa situação específica, eu tenho uma distância entre elas que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Isso aqui é o que Euclides teria feito, né? Então, ele tem uma distância entre C e P. Eu posso, por exemplo, transportar essa distância para qualquer outro lugar do espaço. Mas o que vai dizer aquela lei de formação? Que todos os pontos dessa figura têm a mesma lei de formação. Então, se eu pegar esse meu compasso e girar ele, nota que todos os pontos possuem a mesma lei de formação. Qualquer ponto que eu tomar em qualquer posição, seja aqui do lado esquerdo, direito, em cima, embaixo, em qualquer lugar, ele é exatamente o mesmo ponto. Mas aí eu me questiono, uma figura como essa,
Existe direito, esquerdo, cima e baixo? O que vocês acham? Nós já vimos que isso não existe, né? Porque vai depender do referencial que você toma. Ele não tem um cima e baixo. E o que acontece é em relação a esse ponto C e ponto P. Nota que se eu traçar uma linha entre C e P, o que eu vou ter? Entre C e P, vou trocar a cor para ficar mais visível. Se eu traçar uma linha entre P e C, eu tenho o raio da minha circunferência. E nota que esse raio ele vai ser igual em qualquer posição da minha circunferência. Esse aqui vai ser o mesmo tamanho, esse aqui vai ser o mesmo tamanho. Todos eles terão o mesmo tamanho. Se eu quiser pegar uma outra circunferência qualquer que tenha o mesmo centro e uma outra equação, uma outra posição qualquer. Nota que eu só desloquei o meu raio, né? Eu vou ter um raio diferente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai construir uma outra figura de forma tal que eu tenha um outro diâmetro, um outro raio. Ele vai ser uma outra circunferência. Ele só vai compartilhar o mesmo centro. E se eu tiver uma outra diferente aqui, a mesma coisa. Então, nota que a característica que elas têm é que todos os pontos são concêntricos, ou seja, têm o mesmo centro. Tendo visto isso, nós vamos ter então que, dado um ponto fixo C do plano e uma distância R, a circunferência lambda é o lugar geométrico dos pontos P do plano que estão à mesma distância R de C. Ou seja, todos os pontos que estão ali têm a mesma lei de formação. Então, a medida R é a medida do raio e o ponto C é o ponto da circunferência. Todos os segmentos cujas extremidades são do centro e um ponto qualquer da circunferência é um raio dessa circunferência. Então, olha só, vamos começar a observar como é que ele constrói essa equação reduzida da circunferência. Sim, por que equação reduzida? Lá na equação da reta, nós vimos que tínhamos equação reduzida, nós tínhamos equação geral, e aqui nós vamos também ter equação reduzida e equação geral da circunferência. Então, aqui nós vamos ter, a partir de um centro qualquer, nota que o centro ele não está na origem do eixo cartesiano, ele está num ponto AB qualquer. E o ponto P também é um ponto P qualquer e um raio R genérico também qualquer. Sendo assim, você vai notar que existe uma distância entre o Y e o B, que pode ser demarcado, demonstrado aqui, e que ele, na realidade, o que ele vai ser? Vai ser o cateto do meu triângulo. Aqui ele vai formar um triângulo retângulo. Então, esse lado aqui vai ser y menos b e esse outro cateto aqui vai ser x menos a. Então, nota que, aplicando Pitágoras, quem é que vai ser o meu r? R ao quadrado vai ser igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Lembra, gente, que nós aplicamos, nesse caso, Pitágoras. Então, olha só, chegamos aqui à equação reduzida da circunferência. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Pois bem, dois exemplos são dados de formas diferentes de se construir essa equação.
A primeira, ela me dá o raio e as coordenadas do centro. Com o raio e as coordenadas do centro, obviamente eu consigo, né, olhando para a forma geral, genérica da minha equação reduzida da circunferência, eu consigo observar quais são os valores de A, quais são os valores de B, de X e de Y. Então, olha lá. Na primeira linha, você vai ver que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, nota que como o x do meu centro é menos b, então eu vou dizer que esse é meu a. O meu a é menos 2. Substituindo na fórmula, eu vou ter x menos menos 2 ao quadrado mais y menos o meu b. O meu b vai ser 1, que vai ser igual ao meu raio, que é 3, ao quadrado, que é 9. Fazendo a operação entre os parênteses e os sinais de menos ali, fora do parêntese, o que nós vamos ter? X mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Então, essa daí vai ser a equação reduzida da circunferência. Agora, eu também posso ter o contrário, eu posso ter o inverso. Eu posso te dar a equação da circunferência e pedir o centro e o raio, que é o que pede esse nosso exemplo B. Então, vamos determinar as coordenadas de centro C e medida do raio, R do raio, uma circunferência a partir de sua equação. X mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Nota que como eu tenho x menos a na minha equação genérica, então eu vou ter o quê? O meu centro ele vai ser em menos 1. Menos 1 para x. E no caso do y, o meu b ele só pode ser 0. Porque se ele não for 0, eu não consigo y ao quadrado. Então, ele vai ter o formato y menos 0 ao quadrado. E como 16 vai ser o raio o raio ao quadrado da minha circunferência, né? Porque ele está do lado direito e eu igualo a minha equação a r ao quadrado, então r ao quadrado igual a 16. Se r ao quadrado igual a 16, quanto é que vai ser o meu raio? O meu raio vai ser, então, raiz de 16. Eu tomo somente a positiva, por quê? Porque o meu raio ele é uma distância, e essa distância ela é positiva. Então, o raio vai ser igual a raiz de 16, que é igual a 4. Então, olha só como é que eu vou ficar. O meu A menos 1, B igual a 0. Então, meu centro vai ser o quê? Ele é sempre dado uma coordenada cartesiana. É sempre um ponto para x e um ponto para y. Por isso que ele traz ali menos 1 e 0. E o meu raio, como é r ao quadrado, e o meu r vai ser maior do que 0, então meu raio vai ser igual a 4. Portanto, o meu raio mede 4. Não importa a unidade, se são centímetros, metros, milímetros, são 4 unidades de medida. Então, olha só, nós temos como observação o seguinte: se o meu C for maior do que 0, o gráfico, né, no plano cartesiano, e aí nós vamos ter que frisar aqui, depois nós vamos ver outros tipos de plano. Então, nesse caso aqui é o plano cartesiano. Se o C for maior que 0, é uma circunferência. Se ele for igual a 0, eu não vou ter uma circunferência. Por quê? Porque ele vai se tornar adimensional. E o que é adimensional? É o ponto. O ponto, um centro, no caso, eu vou ter só um valor para x e y. E com C menor do que 0? Bom, com C menor do que 0, eu não tenho como construir uma circunferência com centro menor, com o meu raio menor do que 0. Se o meu raio não pode ser menor do que 0, então essa solução ela é vazia. Eu não tenho como construir essa equação.